Já pensou em ter o seu próprio podcast? Aqui na CE Web você consegue. Um ambiente amplo, climatizado e confortável para todas as gravações. Aqui você conta com câmeras profissionais, cadeiras e microfones qualificados para uma melhor gravação. Contamos com uma televisão central para exibição de conteúdos. E contamos também com uma televisão de retorno para melhor acompanhamento da sua gravação. Além disso, você conta com um produtor para fazer o acompanhamento de todas as suas gravações e ao vivo. O estúdio possui isolamento acústico, garantindo áudio limpo e profissional. E ainda oferecemos a disponibilização de cortes para você usar nas suas redes sociais. Estrutura completa para até 3 convidados no estúdio. Transforme as suas ideias em conteúdos profissionais. ACE Web Studios, dando um play no universo empreendedor. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Associado e Foco. Hoje nós estamos com 3 mulheres incríveis aqui, que a gente vai bater um papo bem legal, bem leve. Primeiro eu vou apresentar vocês para o nosso público conhecer. Primeiro, Raquel Dias, especialista em automaquiagem, palestrante e empreendedora no universo da beleza e autoestima feminina. Bem-vinda. A Cindy Aroni, ela é especialista em gestão estratégica e crescimento sustentável para empreendedores e pequenas e médias empresas. E Ana Beatriz Resch, certo? Médica veterinária, odontologista, referente em saúde bucal animal. Sejam bem-vindas todas. Obrigada. Tá. Vamos começar, antes de eu saber um pouquinho do trabalho de vocês, eu gosto de conhecer quem é vocês fora da empresa. Se vocês sempre tiveram esse ímpeto de vocês fazerem o que vocês fazem hoje, o que vocês fizeram antes de chegar aonde vocês estão? Bom, eu desde pequena eu sempre vendi algo, né? Então eu acho que eu sempre já teve no meu DNA o empreendedorismo. Então eu sempre vendi algo, mas eu ajudava, a maioria das vezes, ajudava as minhas amigas a vender algo. Então se tinha uma amiga que vendia bolo, eu estava lá ajudando, eu ainda não vendia algo meu. E aí fui CLT por 13 anos, trabalhei com importação e exportação no aeroporto de Guarulhos. Nada a ver com o que eu faço hoje. E aí entrei por uma renda extra na Mary Kay e comecei a me especializar. Hoje eu sou especialista em automaquiagem, também sou palestrante e também faço evento em empresas. Mas desde cedo eu já vendi algo, já bem de pequenininha. Se eu quisesse ir para um passeio da escola, tinha que vender. Minha mãe fazia na época pano de prato com bico de crochê. E aí tinha que vender. Já. E aí vendia também. Além de também já vendi muito DVD Paraguai na feira. Já fugi muito do rapa. Não, tá vendo? Então tá. Mas já tinha. Meu DNA já sempre foi empreendedor. Já veio de pequenininha já. Isso é bom, né? E você, Cindy, fala pra gente. Bom, eu empreendo desde muito nova também. Eu comecei a trabalhar fora aos 14 anos. Desde muito pequenininha, eu olhava para minha mãe, porque a gente veio de uma família muito pobre, a gente passou bastante dificuldade na infância. E eu olhava para minha mãe e falava assim: mãe, por que eu tenho que usar essa roupa rasgada e tem um monte de gente com roupa mó bonitona, assim? Por que a gente tá passando fome, dificuldade e tal? Então, desde muito nova, eu falava para minha mãe assim: eu não vou passar por isso quando a gente crescer, nem eu, nem a senhora. Então, eu comecei a trabalhar aos 14 anos fora, comecei a empreender aos 16 anos de idade, fazendo festa em casa, porque aos 16 anos eu era subgerente de um buffet. E aí entrei na área de eventos. Então, dentro de eventos, eu rompi, assim, vários cargos e várias áreas, né, várias subcategorias em eventos. E acabei caindo bastante para essa parte de gestão. Quando eu entendi que o que eu fazia ia além da operação de eventos ou das estratégias de eventos, e envolvia muita gestão, técnica de venda, enfim. Eu acabei, meu último cargo como CLT, eu acabei implementando um setor de eventos em um instituto de uma grande player do mercado. E aí eu olhei e falei: gente, isso aqui que eu faço está muito além de eventos. E aí montei uma empresa para ajudar pequenos empreendedores, empresários, enfim, a desenvolverem os seus negócios através dessa expertise. E há quanto tempo será que é a empresa?
Bom, eu mudei de CNPJ, tá? Mas que eu empreendo nessa área tem 5 anos. E Ana, fala pra gente, conta um pouquinho da sua história antes. Eu sempre fui muito apaixonada por animais, né? Desde muito pequena. Mas teve um momento da minha vida, quando eu cresci, eu comecei a entender que não era só aquele mundo feliz e encantado da veterinária. Eu desisti completamente, falei, não quero isso, vou para a área de engenharia, que eu sou de exatas, eu quero isso, não quero lidar com bicho, porque eu tinha muita dó de lidar com animal, assim, sofrendo e tudo mais. E aí, de repente, antes de eu realmente ingressar na faculdade, Deus me deu uma luz e falou, não, é isso aqui que você vai fazer. E eu fui para essa área da veterinária. E dentro da veterinária eu descobri a parte da odontologia, que eu sempre fui muito apaixonada. E assim, o retorno que eu tenho com os tutores, o carinho que eu tenho com eles, esse vínculo, esse laço é muito importante para mim, né? Eu acho muito primordial antes de tudo, antes da parte financeira, antes da parte de recompensa. Eu acho que esse carinho que eu consigo ter, esse vínculo que eu tenho com os meus tutores e com os meus pacientes é extraordinário. E eu me encontrei na veterinária, na parte odontológica e sigo aí trabalhando nesse ramo diferente. Você trabalha nessa área? Eu tô na odontologia mesmo, trabalhando, vai fazer quase 2 anos. Mas eu já tô nessa área odontológica antes de me formar, então já tem um tempinho. Entendi. E vocês falaram de família, você falou da sua mãe, você também falou, todo mundo falou de família. Como que foi a família de vocês? Essa família apoiou? É aquele pessoal que quando você está desmotivando, fala assim, não vai, como que é a questão da família hoje? Porque empreender hoje tem que ter muito apoio das pessoas. Sim. Às vezes não é família próxima, mas amigos, como que é? E as 3 são amigas, né? Então também tem essa questão do apoio uma da outra. Conta pra gente como que é a questão da família também na questão do empreender. Olha, eu já vinha de uma infância, assim, muito, muito difícil, mas, assim, quando eu decidi empreender depois de 13 anos, ali firme no mercado de trabalho, foi, assim, 50-50. Então, vai dar certo, tá legal. Ai, tem certeza? Ai, né? Então, assim, na parte da família, de amigos, assim, acho que para mim foi assim, tem os que incentivam, eu sou a que mais incentiva, todo mundo deveria ser empreendedor. É maravilhoso, eu amo empreender, eu me descobri, a Cindy sabe disso, a gente sempre conversa muito sobre isso. Então, eu sou a que incentiva, que vamos embora, vai dar certo. Mas, assim, claro, sempre tem. Tem certeza? Olha, não é assim. Eu acho que tem o caminho difícil e tem o caminho fácil. Quem mais apoiou você? Meu pai, minha mãe sempre apoiou bastante. Mas meu pai, assim, ele veio de uma infância onde tinha que trabalhar. Então, eu fui criada... que o homem tinha que trabalhar e a mulher ficar em casa. Então, provedor, né? Então no começo era bem difícil, assim, tem certeza? Saiu para vender batom? Mas hoje não, hoje ele entende, hoje ele vê, ele fala, você vai fazer evento, você vai na empresa, você vai maquiar alguém, hoje ele entende. Lado, né? Mas a minha infância eu fui criada para isso, para ser dona de casa. Então eu já quebrei esse ciclo no começo. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, ele não aceitava e não entendia. Não, você não tem que trabalhar. Sou homem, né? Só que eu fui, de toda a minha família, eu fui a que quebrou o ciclo. Então, eu sempre... não ficava com raiva, ficava sem falar, ficava chateado, mas ele foi indo. Hoje ele aceita super de boa, hoje ele entende, hoje ele não me vê. Acho que se eu saísse para ir ser CLT, talvez eu acredito que ele falaria assim, não, continua onde você estava. Entendi o lado, né? E você falou que já veio de uma família bem humilde, né? E como que foi o apoio? Eu tive bastante apoio. Assim, um contexto, né? Aos 11 anos de idade, minha mãe abriu uma cafeteria. E aí, eu fui ajudá-la nessa cafeteria que se estendeu para cafeteria e restaurante. Então, eu já me desenvolvi ali pro atendimento, para lidar com pessoas muito novas. Então, com 14, quando eu fui trabalhar no buffet,
eu já cheguei com essa bagagem. Era uma menina de 14 anos, mas eu parecia ser uma adultinha, né? Tanto que aos 16 eu fui subgerente desse buffet em Alphaville, inclusive. E aí, quando eu fui empreender, na verdade, a minha mãe, ela já me via como uma mulher, porque eu já trabalhava, enfim, já era muito responsável, já tinha muita clareza das minhas metas, tanto que eu era subgerente do buffet. Então, assim, eu tive muito apoio da minha mãe. Minha mãe simplesmente falava, vai que você já sabe fazer as coisas, vai que você vai voar nesse mundão. E minha mãe me falou uma coisa que eu guardei bastante, assim, naquele momento, foi muito importante. Vai e faça o que eu não fiz, porque minha mãe se abdicou muito da vida dela para criar a gente, para cuidar da gente, antes disso dos irmãos, porque ela era a irmã mais velha, né? Então, minha mãe apoiou bastante, assim, e a minha irmã mais velha também, é uma segunda mãe que eu tenho, assim, que sempre me impulsionou, tipo, vai, você é muito corajosa, você é muito disruptiva, então vai. Essa é bem parte importante. da família é essencial, né? É essencial. E você, né? Quem foi o apoio para você? Minha mãe, desde sempre, a minha mãe, a gente é muito amiga, né? Então ela me apoia muito em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas decisões que eu tome. E ela foi a pessoa que desde o início, quando eu falei, mãe, quero fazer veterinária, ela falou, tem certeza? Mas eu vou estar aqui do seu lado, né? Se você, por acaso, ver que não é isso que você quer lá na frente, eu vou estar aqui para te apoiar e vou estar com você nas suas decisões. E ela, desde o início, assim, a minha mãe, ela é a minha base. Eu falo que nada disso que eu conquistei hoje seria possível sem ela. E todas as minhas decisões na parte da veterinária, na parte odontológica, no começo ela ficou meio assim, odontologia, mas, né, é uma área muito, muito difícil, muito diferente, assim, na veterinária, que é uma área que está crescendo muito hoje em dia e tem muita gente que não conhece, né? Então tem muito preconceito ainda, tipo odontologia, vai colocar aparelho em cachorro. E ela ficava meio assim, mas ela confiava nas minhas decisões e me apoiava desde sempre, nunca questionou nada. E quando ela viu que realmente era isso que eu queria, que eu estava disposta a ir atrás e correr atrás dos meus sonhos, ela falou, não, eu tô aqui, a gente vai junto nessa. Então a minha mãe foi sempre, desde sempre, a vida toda foi meu pilar em tudo, assim. Legal. Entrando na parte agora de empreender, vocês estão sempre focadas nisso. Empreender no Brasil, às vezes eu brinco e falo que tem que ter uma pós-graduação em resiliência, né? Porque é desafiador. Qual que foi o maior desafio de vocês quando vocês falaram, não, agora eu vou empreender de vez? Porque vocês começaram, mas vocês tiveram um pontapé, um passo para vocês começarem. Falaram, não, agora eu vou abrir meu CNPJ, vou me estabelecer como empreendedora mesmo. Qual que foi a maior dificuldade de vocês? Pode ir, amiga. Pode ir. Eu amo essa história. Bom, eu empreendi, né? Falei, aos 16 anos eu comecei a empreender ilegalmente, quando podia abrir CNPJ, corta essa parte. Não era ilegal, né? Estava começando. Eu comecei a fazer festa em casa, e para um público mais selecionado, enfim, que era o que eu tinha de experiência com buffet. Sim. E aí eu me vi com muito medo. Na verdade, foi um grande desafio, porque eu era muito nova, estava com grandes responsabilidades. Eu ia até a casa dos clientes, ou a gente se encontrava em algum restaurante, e assim, gente, na época, para eu ir fazer uma visita a um cliente, sem saber se ele ia fechar a festa ou não, ia assim, brincando 1/3 do meu salário no buffet. Fora que ainda tinha aquela coisa quando chegava uma moça nova e falava assim, é você que vai fazer minha festa. Exatamente. E assim, foi bem desafiador, porque ser mulher e empreender já é desafiador. Assim, eu passei por situações absurdas, tipo, do pai da criança dar em cima de mim quando a mãe subiu para pegar alguma coisa. Dentro da casa do casal, assim. Então, enfim, absurdo. Eu com 16 para 17 anos ali. Então, foram vários desafios. Mas o maior desafio não foi nesse período. O maior desafio foi na minha empresa atual, porque para eu abrir esse novo CNPJ, eu precisei abrir mão de alguns clientes que eu tinha, que me traziam um faturamento bem legal e me traziam bastante bagagem profissional, né? Porque eu atendia clientes relevantes. Então, vou mencionar um nome, a Azul Linhas Aéreas. Eu tinha um contrato de gestão de projetos com a Azul. E eu precisei abrir mão desse contrato com a Azul, por exemplo, para fazer o que eu queria, que era o meu sonho. Porque eu pensava assim,
eu tenho um know-how muito grande. E beleza, eu tô contente aqui fazendo isso que eu faço, mas eu faço isso para empresas que já têm um faturamento muito alto. Eu faço isso para empresas que já conseguem, elas existem com o Cindy. Elas vão continuar o ciclo normal. E o meu coração palpitava para ajudar empreendedoras, microempresas, a galera que estava começando. Então, eu queria muito isso. Eu estava feliz ali em relação ao faturamento, estava bem estabelecida no mercado, mas abrir mão de uma estabilidade que já não era mais como CLT, mas abrir mão dessa estabilidade para focar no meu propósito, acima de olhar para o meu bolso, assim, Sim. foi um grande desafio. Porque, assim, é você começar de novo, sabendo que você fez uma escolha de abrir mão da estabilidade que você tinha. E aí Então, você foi demorou muito desafiador. tempo para tomar a decisão, falou, não, vou, ou você foi rápido se você não, vale a pena arriscar? Eu não demorei muito tempo, mas eu pensei bastante antes de tomar essa decisão. Uhum. Então, na verdade, eu já atendi algumas empreendedoras com uma mentoria, enfim, uma mentoria validada, premiada e tudo mais, então eu já vim segura, sabe? Mas a parte do faturamento ainda ficou ali me É o que segurando, pesa, às vezes, né? no bolso de muito empreendedor, ou das pessoas que pensam que vão começar a empreender, pensa nisso. Aham. Né, da questão do faturamento, vou sair do CLT, que eu estou estável ali, recebendo todo mês tudo certinho, é complicado, né? É, porque o CLT, ele tem um teto, mas ele tem um chão para você pisar, né? Exato. Então, você sabe que todo mês, tal dia, você vai receber aquele valor. Então, você Exatamente. consegue se organizar. Empreender não tem, né? Não tem o próximo... É um incerto, né? É Um mês incerto. você recebe muito bem, no outro você não sabe se você vai conseguir pagar as contas, por exemplo. E se você não tiver uma boa gestão, você faz cagada, né? Sim. É. Você fala, nossa, eu tô rica, milionária. É o que Oxalá acontece quanto hoje com é o que acontece hoje com muitos empreendedores que começam, né? Eles começam a ver aquilo e não direcionam o valor, não guardam, não tem um caixa para guardar, não acaba direcionando para as áreas certas e quando vai ver, em 1 ano, 2 anos, está fechando. Por quê? Porque não teve essa questão, né? Alguém que pudesse estar ali auxiliando também, passando a... Não faz aqui, coloca aqui. Essa informação que falta muito hoje para os empreendedores que estão começando, né? E para você, como que foi? Como eu falei, eu entrei por uma renda extra. Então, eu só vou vender alguns perfumes para pagar meu aluguel. Mas você já tinha o contato? Você conheceu alguém? Já conheci a marca, já Uhum. usava. Tenho amigas que Sim. já são da Mary Kay. Mas eu não enxergava que eu podia vender algo. Porque, como eu falei, eu sempre ajudei alguém a vender algo. Mas eu não vendo, não sei vender. Maquiagem, não sei. Não sei passar batom. E aí, só que eu trabalhava num terminal de cargas, onde 90% são homens. É um ambiente machista. Sim. Então, você ser mulher ali, você já tinha que provar, se eu fosse falar com algum fiscal, com alguém assim, numa postura masculina, porque eu tava lá. Então, você não tem chefe? Então, era um ambiente que já estava... a logística, ela é um ambiente estressante, então eu já tinha muita crise de ansiedade, eu estava com queda de cabelo, a minha saúde já não estava bem debilitada. Então, eu já estava procurando o que fazer. E aí, uma amiga minha falou assim, olha, eu vou te dar alguns perfumes abertos da Mary Kay, tenta vender. Eu vou estar de férias, tenta vender. E aí, em 4 horas, eu acho que eu vendi 3 mil e pouco em perfume. Eu não acreditei. Falei, então eu vou vender perfume. Só que quem conhece a marca, só todo mundo. Então, aí um pede um batom, um pede uma base, eu falei, aí ela falou, vai vendendo. Eu falei, vou vender. E aí, em 2, 3 meses, eu já estava tirando muito mais do meu salário no aeroporto. E aí eu falei, então é isso que eu quero. Só que eu não tinha me especializado em nada. Só queria vender ali o produto. E aí, em março, eu fui mandada embora. Foi muito engraçado. Deus fez o caminho certinho, porque eu fui mandada embora em março, e foi março, mês da mulher. Essa minha amiga da Mary Kay, a Renata, ela falou assim, olha, eu vou fazer evento em empresa e precisa... Né? Vou fazer evento em empresa e eu preciso de consultora para ir lá. Eu falei, vou ir com você para ver, mas eu não sei, eu quero ir só para aprender. E ali no primeiro atendimento eu falei, é isso que eu quero. É o que eu quero fazer o resto da minha vida. Outro mundo, né? Outro mundo. Porque eu conheci mulheres, histórias. E aí comecei a fazer evento, falei, eu vou me especializar. E comecei a estudar, aí me especializei em evento empresa.
E aí tô aí desde então. Porque não é só chegar na empresa e vender, né? Não, não. Entendeu? É o que eu falo, o vender é uma consequência. Eu não tô ali pra isso. Porque o produto todo mundo conhece, todo mundo conhece a marca, sabe que o produto é bom. Não é só chegar e colocar lá na mesa, não, tem que ter um trabalho por trás, né? Sim, assim, às vezes você vai dar um momento diferente para as funcionárias. Sabe? Então, são muitas histórias. Uma coisa que me pegou muito, eu sempre conto essa história. Eu fui atender a Latam de Congonhas, e aí tinha uma moça lá com um lado do rosto queimado, o corpo queimado. E aí eu falei, vem amiga, vem fazer limpeza de pele. E ela olhou pra mim e falou assim, mas você vai pôr a mão em mim? Você não tem nojo? Eu falei, não. Pra você tá tranquilo, pra mim tá tranquilo também. Aí ela ficou meio assim, resistente, e aí sentou. E ela viu as amigas passando batom, passando um contorno. E aí eu falei assim, deixa eu te maquiar. Ela, você não tem nojo? Eu falei, não, eu não tenho nojo. Por que eu teria? E aí ela falou que ela tinha um casamento abusivo e ele tinha jogado óleo quente nela. E ela tem até hoje um lado do rosto dela. E aí eu maquiei, ela se olhou no espelho e me abraçou. Hoje ela é minha cliente até hoje. E ela falou, nossa, obrigada, Raquel. Porque você me trouxe um lado que eu não lembrava mais de mim. Então, eu acho que a venda é uma consequência. A conexão, as histórias, você conversar, é maravilhoso. E ali eu tinha certeza que o que eu vou fazer do resto da minha vida é trabalhar e levar a beleza e a autoestima para as mulheres. Legal. E você? Eu tive um desafio muito grande, assim, antes de encarar, de fato, a veterinária, porque é uma área muito difícil, né? Uma área que, para você conseguir entrar, tem muitos desafios, assim como qualquer outra área. Sim. E antes de eu entrar, de fato, 100% na veterinária, eu também trabalhei no aeroporto. Eu trabalhava para American Airlines, fiquei um tempo lá, saí, trabalhei em outra empresa também de comércio exterior e não era aquilo que eu queria, né? Mas é aquilo, a gente tem a garantia de que o CLT, você todo mês você tem aquele salário ali, você recebe, você tem aquele respiro, né? Exatamente. E aí, no último ano de faculdade, eu estava para me formar, eu estava trabalhando nessa empresa de comércio exterior e estava plantonando também na minha área, né, na veterinária. Então, eu trabalhava das 8 às 5 no escritório, saía de lá, entrava das 6 e ficava até às 6 horas da manhã no plantão. E quase todos os dias essa rotina, sem dormir, sem vida, final de semana, sábado e domingo eu fazia plantão. Então eu quase nunca estava em casa, trabalhando muito para receber um pingadinho ali todo mês, né? E aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu não tô mais aguentando essa vida, porque eu não tô tendo tempo, não tô tendo qualidade de vida, não tô tendo tempo para ficar com as pessoas que eu amo, não tô tendo tempo para descansar. E a minha pretensão é sair do escritório, pelo menos até o meio do ano, que eu já estava formada, e encarar a veterinária. Mas eu tinha aquele medo, né, de não dar certo, de eu não conseguir pagar as contas, de algum empecilho ali acabar, né, estragando esse trajeto que a gente cria na nossa cabeça. E aí, no meio do ano, antes de eu pedir as contas, eu fui mandada embora. E aí eu falei, tá. Aí bateu aquele desespero, porque foi que não tava conversando com a mãe. Se não fosse isso, eu acho que eu estaria lá até hoje, né? Porque tem aquela garantia de que todo final de mês eu ia ter aquele dinheirinho ali, por mais que fosse pouco, eu ia ter aquele dinheiro ali pra pagar as coisas. Mas era uma garantia. E aí eu fui mandada embora, eu falei, tá, e agora? Agora eu preciso, né, correr atrás do prejuízo. E aí foi quando um pouquinho antes, eu já tinha iniciado a minha pós-graduação na parte odontológica. Só que eu não tinha comprado nada, nem equipamento, nem nada, porque eu não tinha dinheiro para comprar as coisas, porque é um investimento muito alto. E aí a minha mãe falou, não, a gente tá junto e vai dar tudo certo. E aí foi quando eu comecei a correr atrás, continuei plantonando mais do que antes, né? Porque agora eu tinha o tempo 100% pra veterinária. E aí foi quando
colegas da minha área, eu já tinha trabalhado com eles antes de me formar, e eles falaram, não, vem pra cá que a gente vai te acolher, vai dar tudo certo. E aí foi quando eu ingressei 100% aí na odontologia veterinária, e foi quando eu me descobri. Mas até chegar onde eu estou agora, demorou. E eu passava dias e noites em claros, assim, pensando. Eu falava, meu Deus, não vai dar certo. Vai chegar o final do mês, eu não vou conseguir pagar as minhas coisas. E eu preciso de dinheiro. Não que a gente vise só isso, mas isso é muito importante também, né? E aí eu ficava com muito medo de não conseguir, porque, assim, na veterinária é uma área que a parte de remuneração é muito escassa, né? A gente trabalha que nem a maioria das pessoas recém-formadas, elas plantonam tipo, 12 horas para receber R$200. E eu, às vezes, pegava plantão dobrado, eu ficava 24 horas dentro do hospital direto, sem conseguir dormir, sem conseguir comer direito, trabalhando, para no final do mês receber, tipo, R$400, assim. E aí eu parava para fazer os cálculos, eu falava, gente, essa conta não tá fechando. Alguma coisa não tá certa aqui. E aí foi quando a oportunidade da odontologia começou a surgir. E aí eu fui deixando o plantão de lado, porque assim, a veterinária é uma área muito linda, mas também tem as partes obscuras, né? E às vezes eu chegava em casa, assim, eu chegava em casa, minha mãe me olhava, eu só chorava. Eu falava, mãe, eu não sei se isso é pra mim, porque é muito pesado, né? Tem coisas que você vê dentro de um hospital que você fala, gente, não dá. E aí foi quando eu descobri a odontologia, que foi quando eu comecei a sair da parte do plantão, e aí eu falei, não, agora dá pra respirar. E aí foi quando eu comecei também a ter o retorno financeiro, e é isso que a Raquel falou, quando a gente faz algo que a gente ama, o retorno financeiro, ele vem, né, é uma consequência. Verdade. Então você não precisa ficar correndo atrás disso desesperadamente, porque de uma maneira ou outra ele vai vir. Né? Então isso é muito legal também, quando a gente faz algo que a gente ama. O se trava, eu acho que muita gente acaba não empreendendo por causa da questão do e se não der certo, e se, né? E aí você vê que as pessoas ficam naquela questão, ou esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, se, eu não sei, o que você sente? Eu tenho vontade, mas não sei. Aí fica naquele, e às vezes vai perdendo tempo, né? O tempo que poderia estar fazendo o medo do novo, né? O medo do novo, né? E às vezes não é nem um novo, porque já está ali, mas é o medo de colocar os dois pés lá dentro, né? Verdade. Continuando nisso, hoje a tecnologia avança todos os dias. Como que isso impacta na vida de vocês? Como impacta no empreendedorismo de vocês, essa questão da mudança da tecnologia? Hoje você vê lugares que a mulher coloca dentro e faz a unha. Você vê robôs fazendo, você vê robôs fazendo a sua parte também. Como que isso impacta para vocês? Mudou alguma coisa? Vocês já sentem algum tipo de mudança? Como que funciona isso para vocês? Menina, os filtros babado. Os filtros... Na hora que eu vou tirar a fotinha, ela já coloca... Não, e agora tem muito aplicativo que você tá maquiada já. Batom com tudo. Mas aí entra no aplicativo, né? Agora é fora. Mas assim, ó... Aconteceu comigo, tem uns 15 dias, uma cliente minha falou assim, Raquel, eu baixei um aplicativo para eu me ver de várias cores de batom. Nossa, adorei, nunca tinha colocado um vermelho, gostei de colocar um vermelho. Você traz aqui? Falei, levo. Aí levei, ela pegou acho que 2 ou 3 batons no tom de vermelho mesmo, mais fechado, mais aberto. E aí, então, nesse ponto, ele super me ajudou. Facilita, Ele facilita. Mas, assim, pra mim, eu não senti uma diferença, assim, que... Ainda não tem nenhuma máquina que você coloca o rosto assim. Não. Já acontece assim. Por exemplo, a Merck, ela tem um link onde você responde 5 perguntas e ela dá um tom de base. Só a Merck tem. Então, assim, todo lugar que eu vou, eu sempre falo, você entra no Google e a gente vai ter um link aqui onde você vai responder 5 perguntas. Facilita o seu trabalho, então, ele então, ao meu ver, assim, ele tá super ajudando. A Merck, ela investe nisso. É uma empresa onde ela investe nisso. Então, ela traz muita coisa, assim, para facilitar a gente, para ajudar. Então, isso, para mim,
tá ajudando. Tá no lucro. Só os filtros que não tá ajudando. Os filtros não, que nem às vezes eu vou fazer uma maquiagem, alguma coisa, a pessoa tá belíssima, aí vai tirar uma selfie e fala, aí eu já comento, tira o filtro. Porque dá, né? Já tá bonita, já. Porque, filtro, mas né? é que nem uma colega minha, ela falou assim, o costume de você É colocar. um vício, né? Ela falou, é automático, ela tanto que ela só tá acho que 1 ou 2. É o mesmo. Aí esse dia ela Dá fez. parecer sempre igual em todas. Aí ela postou, eu falei assim, tira o filtro. Você tá maquiada. Ai, verdade. Aí ela apagou e tirou. Aí ela, nossa, mas é automático. É muito engraçado isso. E você, Cindy, como que tá a questão da Da IA? IA com você, tecnologia? Apaixonada. Deus, muito obrigada. Porque a inteligência artificial agrega muito. E assim, na minha visão, hoje, empreender tá anos-luz mais simples do que quando eu fui lá na raça empreender quando eu tinha 16 anos. Eu nem quero falar a minha idade. Mas... 18, agora 2 aninhos. Porque, assim, gente, hoje você consegue fazer tudo, mesmo sem conhecimento, né? Às vezes, até sem saber o que você precisa fazer, com a inteligência artificial, você consegue descobrir o caminho que você precisa seguir. Então, na minha área de atuação, né, que eu trago aí bastante previsibilidade de lucro para os negócios, sim, é fundamental a inteligência artificial. Processos que eu levava muito tempo para fazer aqui, ó, na enxada, hoje eu faço com inteligência mais artificial, mastigado, né? muito mais mastigado. Tanto que eu tô abrindo uma segunda empresa, que é um hub de soluções empresariais. Porque tá tão assim, ó, hoje muita coisa se faz com IA. Mas você já pegou casos assim, principalmente você que está voltado nessa área? Porque assim, hoje você coloca no chat, coloca, assim, as pessoas também acabam querendo, sabe tudo, né? Vira veterinário, vira médico, tudo. Vira tudo. De um cliente chegar em você e falar, não, eu sei porque é isso que eu tenho que fazer. Porque pesquisou ali na internet. E era já. Como que você lida com essa parte também dos especialistas, né? Eu tem bastante. Eu sou um doce, né, de pessoa. Então, eu gentilmente falei, se você sabe, fica à vontade para aplicar o seu método. E aí, se não der certo, você volta a me procurar. E assim, a cliente voltou a me procurar. Não deu certo. Porque as pessoas, elas acham que sabem muitas coisas, sim, também por esse, enfim. Eu vejo que assim, nem é um problema da inteligência artificial em si. É um problema das pessoas quererem pegar muito atalho e cortar caminho. Sim. E assim, tem coisa que é a sua experiência que manda, sabe? A IA, ela é uma boa executora. Ela facilita. O comando quem tem que dar é a gente. Exatamente. Ponto final. Muita gente perguntando, é uma pauta muito quente, né, no mercado hoje, nossa, a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, a inteligência artificial... Putz, ok, tem áreas que estão, sim, assim, ó, sendo substituídas gradativamente ali, mas ainda assim precisa de uma pessoa que tenha expertise do que precisa demandar para aquela solicitação. Ele não vai fazer sozinho. Não, e assim, hoje a IA não é mais um chat, né? Não. Chat GPT meio que poluiu a mente das pessoas. A IA é um chat. Hoje, putz, tem muitas funções de inteligência artificial, né? Automações. Nossa! É você saber dar a informação correta, fazer ela trabalhar. Quando você vai alimentando ela, né? Da mesma maneira que a gente se alimenta todos os dias, você vai alimentando ela com as informações, né? Exato. Na sua área, como que isso está afetando para vocês? Ou auxilia, eu acredito, né? Ela ajuda bastante, assim, né? Ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Como você mencionou, de tutores vir falando, tipo, eu sei o que você vai fazer e é assim, assim, assado. Querer dar muito palpite na nossa voz, né? Então, às vezes a gente fala, tipo, seu animal vai tomar esse medicamento, né? Tal dia. Chat. Aí passa, assim, um dia, sei lá, 5 horas, eles mandam mensagem. Mas eu vi aqui que esse remédio não pode dar pra fulano, beltrano e ciclano. Ela falou, olha, não é bem assim. Mas não, eu olhei no Google e não pode. E é assim, assim, assado. Então, ela ajuda e também atrapalha muito, né? Sempre existiu isso, né? Nessa parte veterinária.
as pessoas sempre buscam ali no pai dos burros, que a gente fala, né? No Google. E aí agora tem o ChatGPT, tem vários outros métodos. Todos os outros. Exatamente. Então ele ajuda muito, dá muito auxílio assim pra gente, em até mesmo em respostas para tutores, porque às vezes eu confesso que a gente respira fundo, assim, conta até 1 zilhão para responder, porque é bem complicado e é uma área que você tem que lidar com as pessoas diretamente, né? Muita gente vai para veterinária achando que eu vou para veterinária porque eu não gosto de lidar com pessoas. O cachorro vai sozinho. Exatamente. Eu não gosto de lidar com pessoas, então eu vou pra veterinária porque eu vou mexer com bicho. Você vai lidar mais com pessoas do que com bicho, porque o tutor, né? E tutor de pet não é fácil, porque hoje em dia as pessoas elas estão substituindo filhos por animais, Sim. né? Então acaba tendo aquele cuidado a mais, aquela preocupação a mais, como se realmente fosse um filho mesmo. Então, eu estava até conversando com uma colega médica que ela falou que ela sofre muito na área pediátrica, né? Porque é muito parecida com a parte veterinária, porque são pessoas que ficam assim, tipo, meu filho não pode e vai tomar isso por quê? Eu quero saber por quê? Por quê? Quantas gotas? Por que tudo isso de gotas? Porque essa miligramagem, então eles querem saber tudo, né? Até as entrelinhas. E a gente sofre muito isso com a veterinária também. Porque hoje em dia as pessoas elas estão ficando muito assim para os animais, né? Isso é muito bom, mas também acaba atrapalhando um pouco, né? Porque a gente também tem que pôr certos limites ali. Deu um boom essa área pet dos últimos anos para cá, que você vê o pessoal padaria para pet, spa para pet, hotel já tinha, mas o hotel deu um boom também. Então você vê isso, com a forma que cresceu no final do ano. Eu tenho uma gata, eu fui viajar e eu deixei minha gata no hotel. Você falou, tchau, linda. Fica aí. Eu não vou deixar ela sozinha em casa, entendeu? Eu não vou levar. E gato mais difícil de viajar, e cachorro você ainda leva junto. Então eu deixei, pra falei, não vai ficar sozinha em casa, deixei ela 7 dias no hotel. Você vê, esses pensamentos que você começa a ter. Você começa a pensar, não posso deixar ficar muito tempo longe. É como se fosse um filho mesmo. E essa área cresceu muito, né? Deu um boom, assim, absurdo em poucos anos. Foi. E isso é muito bom pra gente, mas essa parte da IA, ela ajuda muito e atrapalha também, porque tem pessoas que se acham médicos veterinários e ficam querendo impor o seu método de aplicação ali, de medicação. Então, eles querem pautar o que você pode ou não pode fazer. Então, eu sempre tento ser muito clara, assim, com os meus pacientes, com os meus tutores, mas eu também gosto de colocar um certo limite para ele entender que quem manda ali naquela situação sou eu, né? A gente não estudou 7 anos para uma pessoa chegar e colocar no ChatGPT e falar o que você pode ou não fazer. Então, eu sempre deixo muito claro até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode ultrapassar ali. Passou disso, aí eu já começo a falar, não é assim que funciona, sentar aqui, vamos conversar. Vamos conversar porque não é bagunçado. Raquel, queria direcionar essa para você. Quando você mandou a bio pra gente, na sua bio você fala que a sua missão vai além da maquiagem, né? E você contou também já esse case da moça. Você falou, o que transforma para você? Qual que é essa parte da transformação pessoal que você leva para suas clientes, nas empresas? O que gera para você isso na questão do empreendedorismo? O que você acha que isso vai transformar a sua empresa lá na frente? Aonde vai levar a sua empresa lá na frente? Olha, a satisfação de ver a cliente é muito grande. A maioria das vezes eu até me emociono, elas contam histórias e gera muita indicação. Já fui fazer evento em empresas onde a organização pessoal do marketing, olha, eu tenho um amigo, uma amiga que trabalha em X empresa e eu tirei uma foto aqui, postei e falei de você, eles também querem. Então, gera muita indicação. Indicação tem bastante. E além,
eu crio um vínculo onde eu entro em contato pós-evento, sempre pergunto, sempre mando mensagem, sempre levo, a gente sempre acaba trocando contato e também na rede social. Então, eu tento entrar dentro do círculo da minha cliente. Então, eu converso, eu mando parabéns. Se acontecer alguma coisa, eu vejo alguma postagem, alguma coisa, eu ligo, eu pergunto. Eu sempre mantenho esse contato sempre próximo. E gera muita indicação. Existe ainda uma barreira das empresas? Porque as empresas, elas investem em curso, elas investem em treinamento, mas você acha que ainda existe alguma barreira das empresas levarem a questão da maquiagem para dentro da empresa? Sim. Porque eles verem como maquiagem, ele não vê uma questão de autoestima. Não vê. Como que você lida com isso? Como você faz esse trabalho para quebrar esse paradigma? Assim, a maioria das empresas que eu atendo, que eu faço reunião, eu sempre estou marcando reunião, eu sempre explico, levo apresentação, mostro fotos, mas tem, já aconteceu. Principalmente se a gestão é toda masculina. Aí, eu sempre escuto assim, não, mas por quê? Por quê? Não, elas não precisam, elas nem gostam. Em casa, não, elas não gostam. Não, elas nem querem. E aí eu sempre devolvo. Como você sabe? Você abriu uma pesquisa de campo dentro das colaboradoras, elas já enfatizaram que elas não gostam de maquiagem, de serem cuidadas, porque você mudar um dia do seu colaborador, você vai mudar isso para a longo prazo. Não é só do setor. Fala aquele dia da mulher, dia das Não. Porque aí a data que eles acham que vai a autoestima, né? Igual, às vezes você vai fazer empresa, é Outubro Rosa. Vou colocar uma pessoa para falar sobre o câncer de mama, você vai lá, mostra uns batom, não precisa de muita coisa não, que elas não gostam. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu sempre falo isso, não é sobre isso. Sobre acolher, sobre você ouvir. Quebrar isso. Quebrar. Como eu tenho uma empresa que eu tenho 5, vai fazer 5 anos que eu trabalho já diretamente com o evento empresa, que tem a primeira transportadora, que é a gestora, é mulher. E é muito engraçado, porque quando eu conheci ela, ela contou, ela falou assim, olha, que é uma transportadora e 90% do meu time são mulher. A parte masculina aqui são quando é os meninos para mexer com empilhadeira. Porque eu não quero que elas peguem peso. O resto é só mulher. E aquele dia eu falei assim, amei já. E aí foi quando eu vou lá 2 a 3 vezes no ano. Legal. E eu vejo, mudou muito, sempre vai mudando de funcionária, mas assim, ela fala assim, o meu time hoje, ele é mais empoderado, o meu time, então, ela me trouxe vários e vários contatos de outras empresas, como ela já comprou briga com uma empresa que ela tinha um colega, e ele falou, não precisa, ela falou, precisa sim, as meninas, pode levar, e ela falou, Raquel, você vai tal dia, você vai levar isso, eu vou almoçar com ele, já tô fechando tudo. Eu falei, você tá fechando? Ela falou, você é só... Eu até falei, você é sócia? Ela falou, não, ele vai... E hoje eu vou lá, tem outras meninas que saíram de uma empresa, estão em outra, que são do RH ou do marketing. Eu tô em tal empresa, essa semana mesmo. A minha falou, olha, eu mudei. Então tem muita indicação, mas assim, é muito satisfatório. As empresas chegam a colocar, os homens querem participar. Sim, também, eles têm ciúme. Você sabia que eles são ciumentos? Você leva pra mulher, o cara, por que eles só ela? Não, eles são ciumentos. Eles são ciumentos. Assim, se você marcar, eles não participam. Agora, marca só para as mulheres, passa sempre 2, 3 salas. Nossa, só elas! Mas aí eu tenho todo o portfólio da linha masculina. Então, tem pro dia... Tem tudo. Por exemplo, quando eu vou fazer, mesmo que eu for março, que é mês da mulher, eu levo todo o portfólio masculino, eu levo. E aí eu falo, a gente vai fazer com todas as mulheres, e aí e aí no final do dia a gente abre para eles comprarem presente para as esposas e para eles participarem. E eles amam. Vou te falar um negócio. Da empresa, acho que 80% dos homens dentro da empresa, eles amam skincare, tá? Eles amam se cuidar, amam. Eles são duros na queda, mas eles vão. Porque sempre tem eu não lavo meu rosto, eu não passo protetor. Mas hoje as linhas de produtos masculinos... Sim, muito. E aí, às vezes, eles querem, não quero participar, isso é coisa de mulher, mas eles sentam e fazem uma vez, eles levam, tá? Eles amam. E quando eu volto lá, você trouxe meu perfume? Você trouxe meu creme? Eles são assim. Eles são ciumentos. E aí, conforme eu vou indo nas empresas, eu sempre falo assim, olha, os meninos vierem e eles querem o dia deles.
então vamos marcar, vamos, tem CIPAT, dia do homem, dia dos pais. Sim. E aí eles participam. Primeiro eles precisam ver. É porque vai sentar lá, você fazer limpeza de pé, né? Mas eles participam bastante. E agora eu vejo de um ano e meio pra cá, as empresas que eu tô indo participam mesmo. Porque hoje já tem aquela valorização de fazer a barba, E eles estão ficando mais vaidosos agora. Então. Mas assim, é muito legal. Isso também pra eles é legal, não é só porque é mulher, mas tem que ter isso também, né? Muito legal. Cindy, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendi, você hoje, o seu foco é ajudar as empresas que estão no improviso, aquelas que estão começando a fazer a gestão a crescer. Qual que é o maior erro desses empreendedores? É procurar ajuda no começo, antes de errar, ou procurar já na hora que errou? A maioria das vezes é não procurar. Porque ninguém procura. Muitas vezes eles não sabem que existem esses problemas, tem mais de um, e vai virando uma bola de neve. Então, assim, os empreendedores, eles começam com um sonho. Eu vejo que, assim, tem uma área muito defasada no empreendedorismo, excepcionalmente aqui no Brasil, que é a falta de informação. As pessoas acreditam que, assim, para eu empreender, eu preciso aprender a minha área técnica. Então, por exemplo, você se formou veterinária e fez uma pós-graduação, mas ninguém te contou que para você empreender, você precisa entender de marketing, de gestão, do financeiro, impostos e enfim... Dá para continuar aqui com várias outras camadas. Então, muita gente começa com o que tem e apoia muito esse início, vai com o que você tem e aí no processo você se ajusta. Mas não acontece esse ajuste, né? Então, eu vejo que assim, muita gente tá ali patinando, não sabe que tá patinando, simplesmente trabalhando muito e falando, putz, cadê meu dinheiro? Eu tô trabalhando, tô me esforçando aqui, eu trabalho e cadê o meu salário? Não tem. Muitas empresas nem fazem separação. Não, Prolabore. O que é Prolabore? Quantas vezes escuto? Pro quê? Mas para quem está assistindo, para quem está começando, já está começando a engatear, a principal coisa, você falou que tem vários pontos que eles têm que olhar, mas assim, o principal, para quem está começando, o que eles têm que olhar de principal para falar, não, agora é mais tranquilo começar com esse principal já listado? Tá. Eu vejo que um ponto muito importante é você fazer uma gestão, mesmo que seja básica, do seu negócio. Então, tem que ficar muito claro o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro pessoal. É um ponto, assim, que ou vai afundar o seu negócio, ou vai, enfim, te proporcionar ali uma base, uma estrutura para você crescer ele. Porque não separar o dinheiro que entra no negócio da sua vida pessoal é um buraco que vai aumentando e aumentando. Tem gente então, assim, que acha que a mesma coisa é para a conta de luz, para a conta de gás. É o famoso separar CPF do CNPJ, Exatamente. né? E qual que você, a porcentagem que você falaria para quem está começando de separação? Você faria uma análise completa ou um exemplo? Você está recebendo 10, tirar 2% para o Prolabore, fazer uma separação. Como que é essa análise que você faz para as empresas? É muito técnico, né? É muito variável, porque assim, a primeira parte dessa análise envolve a situação financeira daquela pessoa, né? Então vamos supor que você hoje trabalha como CLT e você tomou a decisão de dar um passo para empreender. Eu não posso virar para você e falar assim, tira só 20% de Prolabore para você se você tem conta de luz, conta de água, aluguel, tudo para pagar. Não tem como. A pessoa não vai ter paz para viver com um monte de boleto chegando lá. Sim. Então, é muito caso a caso. Agora, para quem já tem ali por exemplo, um controle financeiro, para quem já guardou, tem uma reserva ali para se sustentar. Fez uma preparação antes, né? Fez uma preparação para se sustentar, por exemplo, pelos próximos 6 meses. Aí sim, a gente começa a entrar num campo de reinvestir o dinheiro que está entrando para crescer a empresa. Sim. Ainda assim é muito caso a caso, porque depende da área, depende do tempo de mercado, depende de como está o seu negócio. Eu olho assim para dentro, né? Tem muitos erros muito primários antes da gente chegar nessa etapa de qual é o percentual. É uma inversão 360 que você faz na empresa. Total. Por exemplo, tem muita empresa que não sabe precificar. E muita empresa está perdendo dinheiro em vendas específicas de produtos ou de serviços e não tem essa consciência. Eu peguei uns tempos atrás uma empreendedora da área da beleza, ela tem um salão
E assim, a gente foi fazer o levantamento de custos dos procedimentos do negócio dela. Tinha procedimento, especificamente, ela sobrancelha, design de sobrancelha. Ela vendia designer de sobrancelha. Só que ela fazia um spa de sobrancelha com óleos essenciais para as clientes que iam fazer design. Quando a gente fez o levantamento de custos, Mais alto. estava mais alto do que ela estava cobrando. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela estava cobrando R$40. Só que com o que ela estava entregando, os produtos, tudo, o custo dela estava assim, 45. Aí ela ficou tão chocada, a gente fez esse levantamento de todos os serviços, né? Que assim, o medo de aumentar a tabela morreu ali. Porque você fala assim, eu não vou aumentar que eu vou perder o cliente, mas ela tá vendo, né? Eu falei pra ela, você quer perder o cliente, você tá com medo de perder o cliente, você prefere perder o cliente que te procurou por preço, porque você não se posicionou adequadamente. Sim. Ou pela qualidade, né? Ou você quer perder o seu tempo trabalhando de graça para as pessoas e às vezes até pagando para trabalhar. Exatamente, porque o pessoal depois acaba voltando, né? O preço, lógico, você vai de início por causa do preço, mas depois a pessoa acaba voltando por causa do atendimento, voltando para a qualidade do produto, do processo em si que foi feito ali, aí você volta e depois você nem olha o preço. Exatamente. Lógico, ainda tem muita gente que ainda sai assim, catando o preço, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali. E tá tudo bem. Porque Tá, tudo bem, só que aí você não vê a qualidade, as pessoas estão por... Exatamente. por isso. Aí é um ponto bem legal, assim, da gente trazer. Não tem problema você posicionar a sua empresa como uma empresa competitiva em preço. Não tem problema, mas isso precisa ficar claro para você e você precisa ter conhecimento da sua operação por dentro para ver se você consegue sustentar esse preço. Né? Geralmente a empresa que trabalha por preço, ela precisa ter uma alta demanda. Sim. E também não tem problema se posicionar por qualidade. Então, o seu diferencial é qualidade. Então, você não vai competir por preço. O seu posicionamento precisa ser claro para que você não entre nessa disputa. Quem te procura por preço, vai embora por preço também. Então, Verdade. se seu concorrente baixar ali na tabela dele R$10, você perde sua cliente. E você? Com tudo que você construiu no seu negócio. Exatamente. Legal. Ana, agora para você, é uma pergunta que eu achei interessante que a gente fez lá, a gente conversando, e eu acabei trazendo a pergunta. Muita gente acha que a questão do hálito do animal, mau hálito do animal, é normal. É normal, os bichinhos assim. Qual que é o problema que grandes tutores hoje não vê quando ele fala assim, isso é normal. Não, deixa essa questão do hálito, é normal, o bichinho com hálitozinho é normal. O que agrava isso até o ponto do tutor chegar e você falar assim... Mas isso. Quando o tutor chega em você, já está agravado já isso? Como que é? Explica pra gente a questão do mau hálito animal, como que um alerta até para os tutores, de repente, está assistindo, fazer essa procura. É bem bacana essa pergunta, porque assim... 90% dos casos, quando os animais eles chegam até mim, já está num grau muito avançado, e aí acaba gerando múltiplas extrações, então aquele bichinho ele vai ficar banguelo, né? A maior parte das vezes eles ficam banguelinhos. E normalmente quando chega pra gente, ou é porque, principalmente final de ano, que aí tem festa de final de ano, Natal, Ano Novo, e aí aquela pessoa vai receber os parentes em casa. E aí fala, não vou receber os meus, né, com aquele bafinho. E aí, normalmente, a nossa demanda, ela aumenta, assim, muito em datas comemorativas, principalmente em final de ano. Ou quando o animal, ele, por conta da doença periodontal, gera algum agravamento, então uma fratura, né, de mandíbula, ou sangramento ativo, então vai gerando vários agravantes que aí o tutor, ele vem pra gente, mas não por conta do dente, ele vem por conta de outros fatores que se agravaram por conta do dente, mas que ele não tem a mínima noção. E aí a gente precisa conscientizar, né? Sempre, eu acho muito legal, hoje em dia eu já recebo bastante pacientes mais jovens, então animais de 1, 2 aninhos, que aí eu consigo conscientizar, né, esses tutores a fazer todo ano tratamento periodontal para evitar essas extrações, mas eu também recebo muito paciente de 16, 15 anos, que já não tem mais o que fazer e a gente precisa extrair todos os dentinhos. Não que para o animal seja um problema, porque diferente da gente, eles não usam esses dentes para mastigação, porque eles não têm essa função de mastigação desenvolvida.
Mas mesmo assim, né, o quanto a gente puder prevenir e fazer com que ele não precisa ser submetido a um procedimento tão invasivo assim, a gente tenta optar por todas essas questões antes de chegar a esse meio, né, das extrações. E tem alguns tutores que o animal ele já chega pra gente com 15 anos com aquela boca extremamente podre. E aí o tutor fala, eu não quero extrair nenhum dente. E aí a gente tem que conversar, né? Tem toda aquela análise, olha, presta atenção. Alguém já perguntou pra você, tem como colocar a prótese? Já, eles perguntam. A gente faz também alguns... A grande maioria dos tratamentos odontológicos humanos a gente também faz em animal. Legal. Tratamento de canal, a gente também coloca aparelho em cachorro. É muito mais difícil, né? A gente coloca mais em animais que são de competições, de apresentações, que precisam estar com todos os detalhes ali alinhados. Sim. E aí a gente precisa fazer um acompanhamento, assim, regularmente para evitar que esses brackets, eles não quebrem. Porque com a gente já quebra muito fácil. Imaginou com eles, Imagine com os animais, né? Mas a maioria dos tratamentos odontológicos que a gente faz, que a gente tem em humanos, a gente também faz em animais, né? Mas é que para a parte veterinária ainda é um processo que tá engatinhando, né? Mas eu acho que a tendência, do jeito que todo mundo está procurando, tratando os animais que nem os filhos mesmo, é o mercado abrir exatamente para isso, sim, né? Sim. Hoje em dia tem muito mais pessoas assim procurando, mas eu ainda recebo muito paciente, muito tutor, que quando chega para mim fala, nossa, eu não sabia que existia odontologista veterinária. E aí eu explico tudo, converso com eles, explico todas as possibilidades, né? E aí é muito legal que quando eu trago isso, né? Quando ele já tem um animal mais velho e por exemplo, passar um tempo, ele vem com um animal jovem, né? Um recém-chegado na família, a primeira coisa que ele faz é me procurar para começar o tratamento... O tratamento prévio, assim, é bem bacana. E isso impacta na longevidade do animal, essa questão da saúde bucal da vida? Pode afetar, um exemplo, um bichinho novinho, não teve tratamento, aconteceu várias coisas, vinha a falecer mais cedo, impactar em algum problema de saúde mais grave nele? Pode sim. A gente fala que a parte oral é a área mais contaminada que a gente tem, né, no nosso corpo, tanto no nosso quanto nos animais também. E quando o animal ele já apresenta uma doença periodontal muito avançada, essas bactérias elas podem correr para a corrente sanguínea, né? E afetar rim, fígado, coração, por exemplo. Então, a gente acaba, quando a gente faz o tratamento prévio dessa boquinha, a gente acaba prolongando muito mais esse tempo de vida e qualidade de vida para o animal também. Porque se, por exemplo, eu pego muito paciente idoso que nunca fez tratamento odontológico antes, e é muito nítido como no pós-operatório imediato, assim, o animal ele já come melhor, ele já tem uma resposta muito melhor. A Raquel mesmo sabe, porque eu já fiz o cachorrinho dela, né, o Skol. E é muito nítido, assim, como os animais eles respondem muito rápido, porque às vezes eles passam a vida inteira sentindo dor oral e o tutor não sabe, né? Fala, mas esse bafinho é normal. E não é normal, né? Então, eles passam a vida inteira sentindo dor e eles não demonstram porque eles são muito mais fortes e muito mais resistentes a essa questão de dor do que a gente. E eles passam, às vezes, a vida inteira e morrem assim, sentindo dor. Então, o quanto a gente puder prevenir, fazer esse tratamento odontológico para prevenir e prolongar a vidinha deles, é muito, muito... gratificante. Para quem está assistindo a gente em casa, lógico que assim, você não vai dar especial, mas assim, um exemplo, um bafinho é uma coisa que é um gatilho para você procurar. Quais outros pontos que as pessoas que estão em casa, de repente, podem ver, né? E falar assim, não, vou procurar porque pode ser alguma coisa. De repente não é, mas é uma prevenção. Sim, o mau hálito, né? Que é muito típico, característicos, principalmente de algumas raças específicas, como, por exemplo, o York, né? Todo mundo fala, eu tenho York, mas é normal, assim, o bafinho do York. Não é normal. Bafinhos não são normais.
mau hálito, às vezes o animal ele apresenta aquela secreção, né, ali na boquinha, então aquele babar muito constante, isso é um indicativo também de uma doença periodontal. Às vezes sangramento, às vezes vai comer ou brincar com algum brinquedinho e o tutor nota um pouquinho de sangue ali e fala, mas é normal. Machucou. Um machucadinho sangrou. Muito provavelmente é da boquinha. Então, tem vários indicativos que, ao decorrer do tempo, se a gente for observando com mais delicadeza, assim, a gente consegue reparar esses indicativos de doenças odontológicas, né? Então, bafinho, essa secreção, sangramento, às vezes patear de patinha. Então, aquele animal que ele fica sempre passando a patinha, assim, no rostinho, é um indicativo também de dor oral, né? Isso vai tanto para cachorro como para gato? Tanto para cachorro quanto para gato. Gato, principalmente. Às vezes o animal para de se alimentar e aí acha que é questão de problema gástrico, intestinal, alguma coisa do tipo. E também, muitas das vezes, está correlacionado com a parte oral. Legal. Nossa. Todo mundo já olhou os últimos em casa. Gente, a gente já está encerrando já. Eu adorei. A história de vocês é muito legal, porque assim, são diferentes, mas levam ao mesmo ponto da questão do empreendedorismo, né? Vocês tinham um sonho, vocês foram atrás do sonho de vocês e vocês elevaram a empresa de vocês ao ponto que vocês, não é só questão de orgulho, vocês levam isso para outras pessoas. Eu achei sensacional. E aí eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, redes sociais, WhatsApp, para quem quiser conversar, conhecer mais da história, tirar dúvida, conhecer, pegar maquiagem, levar para a empresa, tirar a dúvida do pet, conhecer a parte da empresa, lá aquela parte financeira da empresa. Então, deixem os contatos de vocês para o pessoal que está assistindo a gente, porque assim, eu tenho certeza que alguma coisa vai sair dali. Até mesmo para conversar, olha, vi a sua história lá, queria saber mais de vocês, eu acho que é sensacional a história de vocês. Eu vou deixar meu @ do Instagram, Raquel Dias MK, e lá tem todos os links do site para entrar em contato comigo. Me chamem! Sim. Bom, vou deixar o meu Instagram também, @acindyarone. acindyarone. E o meu WhatsApp também, sou eu mesma quem respondo, tá, gente? Não é IA. Pode me chamar lá. É o 11964347909. Fiquem à vontade, eu vou adorar receber as mensagens. Pode passar você. O meu Instagram profissional é Ana Reche, de recheio, R-E-C-H-E, que eu acho que fica mais fácil de lembrar, _Reche. Ana Reche, _Vete, na verdade, perdão. Fala de novo. Ana Reche, de recheio, _Vete. E o meu WhatsApp, lá no meu Instagram também tem todos os links ali na bio, né? Então, WhatsApp, e-mail, tem o site também com todas as descrições e todos os serviços que eu apresento. Eu também faço consultas a domicílio, né? Então, não faço só nas clínicas, mas eu vou até a casa dos tutores também para conversar sobre todas as dúvidas e tudo mais. E o meu WhatsApp é 11 99390 3929. Essa parte em casa, a veterinária da minha gata vai em casa. Isso é ótimo, isso é ótimo. É tudo em casa, é maravilha. É muito melhor e muito menos estressante para os pets também, né? Meninas, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi um prazer conhecer vocês, falar com vocês, tá? E para vocês que estão assistindo a gente, até o próximo Associado em Foco. Tchau, tchau.